Um bom amanhecer, amados, entardecer ou anoitecer. Vai depender do horário que você está vendo este vídeo. Que a paz do Eterno esteja com todos. A paz em Yahshua Mashiach. Iremos meditar aqui na palavra no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27, que diz assim: E Yahshua partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. E no caminho ele pergunta para os seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: tem pessoas aí que dizem que tu é João Batista. E tem outros aí que dizem que tu és Elias. E outros dizem que tu é profeta, alguns dos profetas. Isso mesmo. Aí ele se volta para os discípulos e pergunta: E vós, que dizeis que eu sou? Agora é com vocês. O que é que vocês dizem? Vocês que andam comigo dizem que eu sou. Eu acho que houve um silêncio. Um olhou para um lado, um olhou para o outro. E aí diz tu, não, diz tu, aquele negócio, né? Fala tu aí, mano. Diz ele, não, vai. E ficou naquela peleja. Então, olha só a atitude desse daqui. Sempre tem um. E eu gosto dessa pessoa aqui. Pedro então respondeu: Tu és o Mashiach. Tu és o filho de Al. Tu és Yahshua, a salvação de Al. Pedro, firme na sua declaração. Então, proibiu severamente de falar alguém a seu respeito. Então, Yahshua disse: Ok, vocês sabem que eu sou. Não declare para os outros ainda. Vamos lá, continuando aqui no verso 31. E começou a ensiná-los. Ele dizia: O filho do homem, o filho que é um homem, deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, deve ser morto e depois de 3 dias ser ressuscitado. E aí já está falando dele, o que ele tinha que sofrer, o que ele tinha que passar, o cálice dele. E ele dizia isso abertamente. Novamente, escute. Pedro, Kefas, chama ele de lado. Olha só a atitude desse discípulo. Chama ele de lado e começa a recriminá-lo. Oh, que coisa! Mestre, precisa disso não, nós estamos aqui. Você não vai sofrer não. Você não vai estar sozinho não. Ele, porém, voltou-se e, vendo seus discípulos, recriminou a Kefas, o Pedro. E ele disse assim: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensais das coisas de Al, mas as dos homens. Eita! Irmão, já pensou essa situação aqui? É sério. E se você for ler um pouquinho, voltar um pouco antes, quando eles estão lá no monte, quando o próprio Pedro, eu gosto do Pedro, apesar de tudo, eu gosto dele, porque ele tem atitude, ele tem posicionamento. Eu vejo o Pedro que o Kefas, ele erra por excesso, não por omissão.
omitir. Ele erra por excesso. Ele erra querendo acertar. É preferível do que errar por não tentar. Porque na medida que você tenta acertar, lógico, você vai errar, mas você vai acertar. E quem erra por omissão, que nem se esforça em tentar acertar, fica no comodismo, na mesmice, não se posiciona em determinados assuntos, mesmo que os outros não concordem, não estejam com você. É aquelas pessoas que gostam de andar no meio da multidão. Quefas, Pedro, lá ele declara: tu és o filho de Al. Aí Alcha diz, na leitura, leia um pouquinho antes: tu não revelastes carne nem sangue, tu revelaste pelo Ruach, pelo Espírito. Foi isso que tu revelaste. E aqui ele pergunta, e ele vai falando, o povo vai falando, quem vê que ele é o Messias, é o Elias, é profeta, E ele pergunta: quem são vocês? E ele declara, Pedro novamente declara: tu és o filho de Al, o Mashiach. Aí depois, um pouquinho adiante, meus irmãos, ele fala novamente, diz que ele vai passar, ele vai sofrer, ele vai ser rejeitado, ele vai ser entregue nas mãos, julgado, vai ser condenado, vai morrer e vai ser ressuscitado ao terceiro dia. E Quefas, Pedro novamente chama ele assim, começa a conversar com ele e repreender: não precisa passar por isso, e nós estamos aqui para te proteger, estamos juntos, né? Como diz, juntos, estamos juntos, irmãos, pode contar comigo. Aí no momento difícil do irmão, pô, cadê aquele que disse que estava junto? Não é verdade? Só tem um que vai estar junto com você, meu querido. Yahweh dos exércitos em Yahushua Mashiach na sua vida. Esse não te abandona. Esse está junto, colado. Está tão junto que está dentro de você, entronizado em você. Então Yahushua repreende Pedro e diz: não. Porque ali ele está vendo que não é mais Pedro, mas sim Pedro sendo usado pela ideologia satânica. Um pensamento diabólico. Nem está percebendo. Amados, temos que ter muito cuidado. Fique na revelação que Yahushua te deu, na palavra. Então cuidado com certas coisas que você não está entendendo, as coisas espirituais. Pedro não entendeu o que Yahushua estava dizendo sobre as coisas que teriam que acontecer, espirituais, físicas, para que aconteçam as espirituais. Então estejamos atentos a tudo isso, tá certo? Você que já teve a revelação de Al e de Yahushua, isso é o que primeiro, o primordial na sua vida é isso. Yahweh, o Todo-Poderoso, o único digno de adoração. E a Yahushua Mashiach é o nosso Salvador. Fica na benevolência do Todo-Poderoso, Yahweh dos exércitos em sua vida, o Eterno, e ao nosso Salvador, Yahushua.